Está começando mais uns 5 minutos com Gabi Martins. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai ter uma gravação muito feminina aqui nesses 5 minutos. Mas antes, eu quero pedir, já inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você quer e que acha que deva saber sobre esse assunto e ative o sininho e não deixe de comentar. Comenta, pessoal, vamos engajar para a ferramenta entregar para vocês, tá bom? Bom, a pessoa que eu trouxe aqui é uma pessoa que é uma mulher em cargo de liderança num segmento que é ultra masculino e que cuida muito ali próximo de facilities dentro das empresas. Não é daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro e eu tenho o prazer enorme de receber a Amanda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Que bom. Veio passar frio aqui em São Paulo, né? Passar frio em São Paulo. Então, trânsito. 16 graus aqui de São Paulo. Pois. No Rio não existe isso, né? Oh, meu Deus, eu tenho pra inveja. Serra pra pegar. Pra Serra? Pra Serra, aí faz 15, 14. Poxa, bateu aqui uma tristezinha. Eu fiz um post de manhã falando assim, já posso reclamar do frio? Já tô podendo reclamar. Que eu ia vir de bota, aquela coisa de mulher, não tem roupa, não sei o que. Eu falei, quer saber, eu vou de sandália. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ai, vou me arrepender. Vou me arrepender. Pô. Pior que se ficar pé gelado, esquece, né? Não, esquece. Aí você sente frio no corpo todo, né? O corpo todo é um negócio maluco. Mas pior que eu também sou assim. E eu sou muito calorenta, mas... eu vou te falar, esse friozinho tá too much. Mas já é outubro, né, gente? É, já devia ter acabado, Devia né? ter acabado, já tinha passado. Enfim. Amanda, eu queria muito que você contasse sua história. Fala um pouquinho sobre a JGM também. Para o pessoal, quem tá ouvindo a gente, conhecer um pouquinho. Claro. Ó, a JGM é uma empresa de facilities, é familiar, né? Então, ela foi fundada pela minha sogra. Eu sou advogada, comecei a trabalhar na JGM já com o meu marido, faz uns 7, 8 anos. Uhum. Entrei lá para trabalhar no jurídico, facilities, mão de obra, a gente tem muito. Muito, gera muita demanda. Gera demanda, gera problema. A ideia era organizar a casa pra gente não ter mais esse tipo de problema. E aí eu descobri que para fazer o jurídico rodar, eu tinha que entender da operação. Uhum. Quais eram, né? Porque não adianta, às vezes, assim, advogados desconsideram a parte da operação e saem dizendo várias regras, né? Tem que preencher esse documento, esse, aquele outro. E às vezes não consegue se fazer aquilo para evitar o passivo. Então, eu comecei a me dedicar muito à operação, entender da operação quais eram os gargalos. Até que em dado momento a vida acontece, sai um diretor, entra outro, eu pego uma parte, eu pego outra. Quando eu vi, eu estava com a operação toda na minha mão. E o grupo como um todo expandiu muito nos últimos anos. Hoje a gente está com 1.100 funcionários. E quando eu entrei para trabalhar, a gente tinha 200. Então, foi uma boa expansão. E a gente começou a trabalhar também a parte de distribuição de produtos para atender a nossa operação no início. Então, a gente compra uniforme, EPI, produtos de limpeza, enfim, outros tipos de insumos. E a gente entendeu que precisava segregar, né? Dividir um pouco essas operações que começa a ser muito específico e você começa a não conseguir equilibrar todos os pratos. E foi que o João, que é meu esposo, né, que é o herdeiro, e tá à frente da operação já tem 10 anos, a mãe dele é aposentada, ele falou, olha, eu preciso de 2 CEOs aqui. Um para cada empresa, eu assumi a parte dali de facilities de terceirização no início desse ano. Ah, então, congratulations! Pois é, foi um super voto de confiança, né? Porque eu assumi o neném dele, né? O neném da família. Então, veio tudo isso aqui pra minha gestão. E tá sendo uma delícia. Super desafio. Se ele te deu esse voto de confiança, é porque tem história, né? Ele te conhece, sabe que você tem total capacidade pra isso. Então, eu imagino que, assim... eu conheço muito esse mercado, já vivo ele, respiro ele há pelo menos 5 anos... então, eu sei muito do que acontece no dia a dia e também sei como é muito específico uma mulher à frente desse cargo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com liderança à frente desse cargo. Eu não conheço. Também não. Eu não conheço outra. Cara, é o tipo de situação que ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Para começo de conversa, né? Eu sempre fui uma líder natural, assim. Eu acho que a liderança tem muito disso, né? Tem. Sobre
o teu lugar e como você se sente com esse lugar. Eu acho que eu sempre fui líder e sempre assumi essa posição dentro da empresa. Mesmo antes de ter o cargo, eu já era vista como tal. Então, eu acho que foi um dos movimentos que a gente entendeu que fazia sentido fazer, porque era desconexo, né? A Amanda estava ali, tomava as decisões, mas não tinha a palavra final. Então, eu acho que começamos essa história de criar essa liderança, né, como CEO especificamente, a partir de um comportamento que eu já tinha. Mas eu sempre fui líder, eu sempre gostei de estar à frente, porque a gente sente, né? É muito poderoso quando você consegue se conectar com as pessoas. E quando você se coloca nessa posição de líder e consegue se conectar com as pessoas, você vê a coisa se mover. Você vê a engrenagem pra frente. Sempre foi isso que me movimentou, né? Sempre quis estar à frente de um cargo ou de uma empresa, igual eu tô agora, porque eu gosto de chamar responsabilidade pra mim. Porque eu sinto que eu consigo extrair esse melhor das pessoas, né? Então, quando ele me trouxe esse desafio, eu falei, pô, por um lado, me deu um pouco de medo, né? Aquela coisa do peraí, é isso que você falou, é um mercado masculino, a gente tem dificuldade de se colocar ali, né, de ser respeitada, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, agora eu tenho a máquina na mão e acho que eu vou conseguir levar essa empresa para um outro lugar. A liderança, pelo menos quando bem aplicada, eu vejo, né, quando você faz com amor, com paixão, você se sente nesse lugar de não é conforto, mas de satisfação. Sim. Né? De você tá tudo comigo. Isso é muito bom. Então, criar pessoas, criar outros líderes assim como eu, que eu falo que eu tenho meus pupilos, que eu tô treinando para onde assumirem meu lugar, se der tudo certo, né? Então, é gratificante demais e tem sido uma jornada muito... Nossa, isso é muito legal, porque na Bull, eu falo isso, um dia eu não vou ser mais CEO. Ah, é? Olha aí. Pois é, o certo é esse, né? Se meu negócio cresceu tanto que eu quero que ele cresça, eu vou sair dessa cadeira. Sim, você vai virar um conselheiro, vai ter uma participação expressiva na empresa, mas a ideia é que você participe de outra maneira, né? E eu falo muito sobre isso, eu gosto muito disso. Eu acho que é importante a gente ter essa visão, por quê? A gente tendo essa visão, a gente também respeita mais os profissionais e valoriza. A gente pode valorizar mais quem está do nosso lado. E não só isso, mas dar uma perspectiva para as pessoas, né? Sim. De que elas podem alcançar um lugar mais alto, né? Não necessariamente porque você tá ali, ela não pode. Exatamente. E tem muita gente que tem muito receio, né, de passar assim, é minha empresa, eu criei, eu olhei para ela, eu desenvolvi. Sim, é sua empresa, você criou, você desenvolveu, mas você fez isso por um bem maior, tipo, ela vai crescer. Olha quantas pessoas você já impactou. Sim. Então, eu acho que um grande problema, assim, pensando, não sei o que você acha, mas em negócios, é que a gente tem que separar o emocional do profissional. E a gente tem que tomar decisões pautadas em profissional, né? Isso é difícil, hein? Olha. Muita consulta com a psicóloga pra chegar nisso. Faz terapia. E quando você se pergunta, né? Será que eu tô tomando uma decisão racional? Essa é a decisão emocional? Onde é que tá? E troca ideia com o chat. Nossa, eu faço isso também. Assistente pessoal. É isso? Chat, eu tô pensando em tomar uma decisão assim. O que você acha? A situação é essa? Você faz isso? Quais as consequências esperadas? O que pode acontecer? Você vai criticando ele, vai jogando ali. Cara, essa coisa de separar o emocional do profissional, pra mim, acho que grita ainda mais. Porque trabalhando com o João, que é meu marido, minha sogra tá aposentada, mas ela também desse hospital que você falou, uma conselheira. Sim. Então, ela tem voz, né? Ela tem questões que ela... Cara, sem dúvida, você conseguir ter essa racionalidade, essa maturidade é muito difícil. É onde você separa os pequenos dos grandes, né? E acho que foi a minha maior dificuldade enquanto CEO foi isso. Porque existiram vários momentos em que eu precisei falar, olha, isso aqui vocês estão fazendo para a família, não é pela empresa. Pela empresa, a gente precisa ir por esse caminho. Vocês querem a continuidade no negócio ou satisfazer uma necessidade do agora? Né? Então, essa maturidade de dividir o joio do trigo, né? De fazer essa separação aqui... que foi muito difícil, mas que é bom, porque você
Você vê um negócio profissionalizar, é muito bacana. É. E você toma as decisões de forma mais simples. Sim. Quando você envolve o emocional, parece que tudo fica mais difícil, né? Tudo complica, né? Você vai num lugar do ego, Isso, é isso. É difícil lidar com isso. Mas, enfim, eu acho que a racionalização, ela também passa no lugar do emocional. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. A gente fala que lá na JC, você falou de impactar pessoas. Sim. E a gente tem 1.100 colaboradores. Eu gosto de falar pro pessoal que são 1.100 famílias. Uhum. São 1.100 famílias que estão tendo a oportunidade de trabalhar com uma empresa que é bacana. Porque é um mercado que o nego paga mal, não, sabe? Não recolhe direito que tem que recolher os direitos das pessoas. Tem muita empresa séria, mas tem muito mais empresa... Atravessadores, né, que a gente fala. O cara vende por um preço que a gente sabe que não consegue, a gente sabe como que ele vai fazer aquele preço. E tem cliente que compra, né? Então, a gente sempre se propôs a cuidar dessas pessoas da maneira que tem que ser feita. Então, o que é o direito dela estar aqui, né? O que é o dever dela estar aqui. E eu tenho certeza que eu tô dando para ela uma oportunidade de crescer, né? Dessa pessoa ter contato com algo que é maior que ela. Eu falo que eu acho que o Brasil, o nosso governo, ele capa as pessoas, ele não dá oportunidade às pessoas sonharem. Então, a pessoa que às vezes, é serviços gerais, não que tenha distinção, justamente isso que eu prego, não tem distinção. A gente já pegou pessoas que eram em serviços gerais, começaram fazendo freelance pra gente, e foram pro nosso administrativo, sabe? E hoje saíram de lá completamente transformadas. Isso é incrível. Porque a gente limita, né? Nossa estrutura social, acho que ela limita um pouco o crescimento. Bastante. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que a gente pode capacitar líderes para poderem ter esse olhar mais peculiar e entender quem tem uma visão diferenciada, quem tá fora da curva, que pode ser uma pessoa da área de limpeza, por exemplo. Segurança, um jardineiro, o que seja, que você percebe. As pessoas elas dão indícios. E se você tem um olhar treinado, você percebe e você dá oportunidade. Então, eu acho que isso é incrível, assim. E você falou uma coisa sobre famílias, né? A gente faz exatamente a mesma coisa aqui na Bull. A gente sempre fala, por mais que nós tenhamos, por exemplo, clientes que são CNPJs, a gente tá falando com CPFs. Sim. Então, do nosso lado aqui, a gente tem CPFs e temos CPFs do outro lado. Então, a gente tem que saber respeitar. Nem todo dia todo mundo vai estar bem. A gente tem que respeitar a família, literalmente, porque a gente pode gerar impactos positivos, que vai mudar tudo, como gerar impactos negativos, que também vai mudar tudo. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar. E lá quando eu trabalhei na operação do Google, tinha esse olhar também. Fazia parte da nossa cartilha de treinamento. Ah, é? Uhum. Que bacana. E isso foi uma das coisas que nós trouxemos. Também acho que por conta de ser algo que eu e o Rô, a gente se identifica bastante, né? Tem identificação pessoal nisso, né? Isso. Não tem jeito. Você tem que acreditar naquilo ali também pra você conseguir passar isso adiante. Foi até um ponto do porquê a gente criou o estúdio, né? O estúdio veio com essa intenção da gente valorizar o ser humano como ele é. Porque hoje, como a gente tem muito acesso à inteligência artificial, as pessoas criam conteúdos que estão perdendo autenticidade. Então, você ter um humano falando aqui sobre as suas experiências, sobre o que ele viveu, sobre o seu conhecimento, é um conteúdo muito rico, super... Sabe? Então, foi uma coisa que também induziu. Eu acho que o ser humano, ele sempre tem que ser a ponta e o final. O meio pode ser uma inteligência artificial, não tem problema. Mas a ponta e o final tem que ser com o ser humano, né? Nada substitui o homem, né? Nada substitui o que tem aqui dentro, que a gente pode criar, produzir. Você falou do jardineiro, né? A gente virou sócio, um rapaz que era nosso jardineiro, em uma unidade nossa. Ele agora tá com o negócio dele, a gente é sócio desse negócio e a gente espera ouvir muito ainda da Red Garden, que é o nome da empresa, tá com um branding super legal. São jardineiros de roxo. É um jardineiro diferente, numa cor diferente. E é um cara fora da curva. E que foi esse olhar próximo, estar perto dessas pessoas, ver o que essas pessoas podem contribuir, realmente ouvir essas pessoas na ponta, isso é difícil. Mas quando a gente consegue minimamente fazer isso, e tem pessoas como o Wellington, né, que tá agora, poxa, com
ele tem 3 filhinhos, sabe? Uhum. São 3 crianças que vão ter outro futuro, Uhum. né? Por uma oportunidade ali que a gente teve de trocar uma ideia com esse cara, de ouvir o que esse cara tinha a dizer, trouxemos ele pra gente pra ficar. Esse cara é um fenômeno. Peraí, deixa eu ajudar esse cara a subir, né? Isso é o que move, né? Isso é o que me move. Sim. Então, essa coisa de, um dia eu não quero estar como CEO, eu vou treinar alguém na minha equipe, é pra poder dar escala, né? Quanto maior esse negócio tiver, mais Wellingtons eu vou achar por aí. Não, isso... Putz, eu gosto muito disso. E na parte de pessoas, quando a gente fala de liderança, como que é? O dia a dia voltado aí para o mundo do facilities, conta as curiosidades para mim do seu segmento. Facilities é insano, tá? Eu acho que as pessoas que estão de fora, que trabalham em outros segmentos, falam assim, por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Outro dia eu tinha uma amiga que queria começar a trabalhar com RH. É claro que dentro de Facilities RH é muito forte, né? A gente falou, não, cara, passa uma semana lá na empresa pra você ver se você gosta. Eu acho meio doideira, mas... não, que eu amo gente. Uhum. Então tá, vamos lá. Ela foi embora com essa sensação. Ela falou, que loucura que vocês vivem aqui, porque é muito B.O. Uhum. O dia a dia e liderar essa galera é... um desafio. É incêndio o tempo todo. Porque você pensa, a gente aloca pessoas no cliente. Eu lido com o problema das pessoas, com o problema da empresa e com o problema desse cliente. Eu não posso ter falta, a pessoa não pode descobrir. Imagina, eu cheguei aqui, tinham 2 pessoas, inclusive, muito simpáticas. Eles são muito simpáticos embaixo, aqui. Ótimos. E se não tivesse ali, como é que eu entrava? Então, eu preciso cobrir. Uhum. Mas e aí? Todo mundo falta no mesmo dia. Sempre assim, né? Uhum. Se chover... É que aqui em São Paulo chove muito. Vocês estão lá no Rio de Janeiro. Se chover... Acabou. Não tem. Então, choveu na cidade toda. Você não consegue cobertura, você não consegue botar as pessoas pra trabalhar. Então, é uma doideira, assim. E a gente só consegue segurar um time. A gente já teve muito turnover na equipe administrativa, né? E esse mercado tem normalmente também, né? Nossa, na ponta, então, muita coisa. Mas a gente consegue segurar... os dois, né? Uhum. Tem no administrativo e na ponta. Porque na ponta é quase que o cara trabalha comigo, trabalha no concorrente, tanto faz. Uhum. Né? O que faz a diferença pra ele ficar é o líder e o ambiente de trabalho. Exatamente. Que ele tá. E interno, muitas vezes a gente vai em remuneração, porque a margem é pequena, pra remunerar mais é difícil. Você só consegue ficar com pessoas que comprem essa tua ideia de querer... Propósito. Mudar, poder impactar, dar oportunidade para essas pessoas que estão do outro lado. Aí é onde a concorrência perde, porque se você tem esse olhar, você tem tudo, né? Você cuida de tudo. É um mercado muito difícil mesmo com relação à contratação, né? A margem é muito baixa, tem muitas especificações. Teve um momento que você falou sobre concorrência, por exemplo. A gente tem muito atravessadores aí no mercado. Mas quando você vai ver o que você está contratando, você tem uma recorrência de troca de uniforme, você tem um pessoal que está disponível quando tiver uma falta para colocar a outro. E esse que você está contratando com um preço muito mais barato, ele dá uniforme com que frequência? Com que frequência ele dá treinamento? Sim. Com que frequência, se alguém faltar, tem pessoas para repor? Existe esse quadro de pessoas para repor? Então, quando você vai olhar no detalhe, às vezes o barato pode sair bem caro para quem está contratando, né? Nossa, é muito. E até porque a responsabilidade jurídica ela é compartilhada entre contratante e contratado, né? Que é o nosso caso. Então, para mim, um dos melhores argumentos de venda, claro que eu sou advogada, eu fui sargento do meu lado, mas essa segurança, né, jurídica. A gente hoje tem 1% de reclamações trabalhistas, né? Se pensar o total de headcount só isso, a gente tá com 1.100, tô com 12 ativas, é muito baixo. Sim. Porque a gente, de fato, até brinco que o pessoal entra na justiça, a equipe fica estressada, né? Que fulano botou na justiça. Fala, gente, faz parte do jogo. E o que a gente tem que confiar no nosso trabalho. E a gente sabe que a gente fez da forma como tinha que ser. Acho seu trabalho, o juiz é isso, é aquilo. Eu não gosto de focar nesses agentes externos. Eu gosto de focar no que eu posso fazer, no que eu posso controlar. No que você tem controle, Acabou. Então, no geral, as pessoas mesmo quando saem satisfeitas, saem felizes. Porque a gente tá ali. Então, a melhor forma de controlar turnover na ponta e interna é isso, é trabalhar esse ambiente de trabalho. Então, a gente traz a nossa liderança para dentro de casa, toda a liderança, todo mês, para fazer treinamento com esses caras. E treinamento, às vezes, é afago, é ouvir, né? Tá ali só. O ser humano, ele gosta de ser visto, né? Ele gosta de ser cuidado. Por mais que tenham pessoas que são mais rígidas, mais
não quero saber, mas no quer fundo, sim. todo mundo gosta. No fundo, todo mundo... Quem não gosta de ser bem atendido numa loja, quem não gosta de ser bem atendido num restaurante, é a mesma coisa, né? É que no ambiente de trabalho, às vezes, a gente veste outras armaduras, mas a verdade é que todo mundo gosta de ser bem atendido, bem recebido. E pensando no seu mercado, como é que anda a tecnologia no mercado? É um mercado que tem muito dinossauro, né? Então, um pouco que a gente faz assim já parece ser super tecnológico. Eu lembro quando a gente implantou o ponto digital, que hoje é absolutamente todo mundo tem. A gente implantou o ponto digital já tem uns 5 anos. E aí o pessoal, nossa, você é louca. Ninguém nunca vai comprar isso, é cliente brigando. Porque você vai obrigar o cara a bater o ponto no telefone dele. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, você já fala com um cara no WhatsApp. Ele não vai saber mexer? Claro que sabe. Mexe no Instagram, mexe no Facebook, mexe no ponto. E todo um trabalho de conscientização que a gente fez lá atrás, por exemplo, nessa questão do ponto, que já tem um tempão, né? E hoje a gente vê que, por exemplo, a social, daqui a pouco ele tá unificando tudo com um ponto. Como é que o empregador vai fazer? Só tendo um ponto digital, tendo um ponto no telefone. Então, a gente sempre teve essa visão. É difícil implementar muita tecnologia, porque a gente depende muito desse usuário da ponta. Então, tudo que a gente implementa, a gente tenta pensar em como que esse cara vai receber, né, essa inovação. Mas o que hoje a gente está focando lá é em cortar o trabalho humano, assim, repetitivo dentro dos processos, para a gente ter eficiência. A margem é pequena, você sabe bem. Então, eu não posso deixar de ter gente para olhar pra gente. Se eu botar a máquina para cuidar de gente, fica aquela loucura que... Igual você fazer atendimento online. Nossa, você quer me fazer passar mal? São essas empresas que você não consegue falar com ninguém. Que você entra no chat e você fala... Chat, aí depois você vai para um suporte. Aí do suporte que é respondendo perguntas. Você não fala com nada. Aí você vai pro IA. Isso é péssimo. Então, é justamente isso que eu não quero. Mas, pô, onde a gente pode colocar? E foi quinta-feira agora que um dos meus meninos lá me falou, olha, desenvolvi aqui um programinha que pega o programa, pega as folhas de pagamento todas que a gente gera no sistema e ele já separa, nomeia, bota na pasta direitinho, não sei o que. Ela falou, pô, é isso. Aí sim. Um trabalho de 3, 4 horas, porque não são poucas folhas que a gente tem que fazer. São 1.100 folhas. 1.100 pessoas. Por mês. E muda alguma coisa, faz ajuste, então trabalhão. Então, hoje a tecnologia, eu não gosto muito de inventar moda. Eu acho que a gente tem que fazer o básico muito bem feito. E o básico pra gente, no nosso setor, que é um setor tradicional, que é um setor onde a gente tem a dificuldade da pessoa que tá na ponta, que às vezes não tem, né, a instrução pra, de repente, usar um mega sistema assim, assado, é cortar os processos que a gente faz internamente pra ter mais tempo pra atender esse cara. Que na parte de marketing a gente usa o nome User Experience, né, que é o UX. Sim. Que é isso, a gente dá menos burocracia, exato, menos burocracia e mais direto ao ponto. E que seja algo mais dinâmico, mais intuitivo, para todos conseguirem usarem, né? Porque não adianta, né? O sistema bom é o sistema que é usado. Exatamente. O software, a IA, o que for, né? O chat GPT fica bom quando você faz o quê? Usa muito ele. E a gente tem essa dificuldade, né? Sempre que, não sei assim no geral, mas eu sinto muito essa dificuldade dentro da empresa. O problema não é a boa ideia, o bom software, a boa IA, a solução integrada que pega daqui, puxa de lá. É a pessoa usar. Então, a gente já implementou sistemas, já isso, aquilo. Recentemente, a gente foi a gente desceu vários degraus e falou assim, gente, Google, planilha do Google, Looker Studio, funciona tudo. Vamos automatizar as paradas aqui? Cara, tá dando muito certo. Sim. Né? Que é tirar esses processinhos picados, do exemplo do ponto, a questão da folha de pagamento, tem vários. Salvar comprovante bancário. Você pensa que eu tenho que ter, todo mês, 1.100 comprovantes. De transações. De transações só do salário. Férias, rescisão, VTVA, tudo isso. FGTS tem que categorizar quem tá em qual cliente. Financeiro é um caos também. É um mundo à parte, né? Mas tem que ter automação ali dentro do financeiro, tem que ter dentro do DP, tem que ter dentro da operação. Então, a gente está trabalhando hoje nesses pontos, sem inventar muita coisa. A gente tem muita coisa à disposição, né? Tentando trazer isso tudo que está consolidado para o nosso dia a dia. Isso é o que você falou, um ponto importante. Onde a gente puder automatizar processos, né? Sim. Que aí a gente utiliza a nossa operação com a inteligência. Então, o melhor que eles têm, que é o conhecimento deles, explorar mais o tempo deles que eles estiverem ativos com a inteligência deles. E esses trabalhos manuais, a automação pode resolver.
Não tem sentido hoje, gente. Não. Eu falo, 2025 a gente quer salvando documento no Drive, ficar nomeando coisas, sabe? Não. Tem porquê. E eu acho legal também para a questão de governança, para vocês terem domínio dos dados. Eu brinco não, mas é uma realidade, mas eu costumo dizer que, assim, a informação pertence à empresa, não é no cérebro de ninguém. Exatamente. Então, o dia que o fulano de tal tem uma dor de barriga, e aí? O que eu faço se a informação não tá no sistema, se não tá na planilha? Não pertence a ninguém, nem a mim. A informação pertence à empresa. Sim, até porque você também pode ter um problema. Exatamente. Né? Tem muito líder que falha nisso, né? Uhum. Que, na verdade, não centraliza. Nossa, eu sou muito centralizadora. Quer dizer, tô melhorando. Mas eu era essa pessoa que achava que eu tinha que saber tudo e não funciona. Você começa agora, a gente tá numa pegada de viagem muito, né? Uhum. Expansão, a gente tá vindo pra São Paulo. Então, assim, como que eu faço isso? Como é que, se eu centralizo? Não faz, não funciona. Você precisa empoderar as pessoas, mas como é que se empodera? Automatizando, tirando essas coisinhas pequenas da frente que só fulano sabe fazer. Eu tenho um amigo que ele falou assim, se você pega essa... Tem um negócio que tá acontecendo e alguém da sua operação tá cuidando. Se essa pessoa não consegue cuidar e você vai tentar ajudar, ferrou. Você pegou esse processo pra você, a partir de agora é seu. É verdade. Então, depois que ele me falou isso e depois de muita terapia, eu fui entendendo, porque eu também sou bem centralizadora. Foi deixando aí. Então, eu fui entendendo. Por exemplo, hoje a Rafa é a nossa gestora operacional e às vezes eu vejo alguma coisa na operação que precisa ser melhorado. Antigamente, eu ia direto na pessoa que faz. Então, eu ia, fulano, eu sei que você fez assim, mas faz desse jeito. Só que aí eu cortei várias etapas, porque eu que vou ter que ficar monitorando. Eu não passei isso pra Rafa. Se eu for passar pra Rafa, depois ela não vai entender a partir do que eu falei aquilo. Fora a autoridade dela enquanto gestora. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, eu centralizo tudo na Rafa. Tudo que a Rafa tiver que resolver na operação, tudo que eu achar que precisa resolver que me chamou a atenção, Rafa, aconteceu isso. Eu acho que não é o melhor caminho. Por favor, resolva como você achar melhor. E eu confio 100% nela. É óbvio que ela sempre vai estar reportando a mim, ou o que tem que ser feito, mas eu confio 100%. Então, ela toca o barco. E pra mim foi um alívio. Eu imagino, porque é uma operação que o mercado de vocês depende muito desse olhar. É um olhar, eu acho que é pior do que o eu. Eu consigo replicar esse cuidado humano que eu gosto de ter com as pessoas quando eu acho pessoas que pensam como eu, né? Uma questão de valores, princípios. Aí você vai, né? Uhum. Em vários pontos. Mas o marketing tem uma coisa do estético, tem uma coisa do gosto, tem, né? Sim. Isso eu acho que deve ser um super desafio de replicar, assim, pra uma pessoa fazer do jeito que tu quer, né? Não sei. Então, isso é muito legal, porque, de fato, por exemplo, tem alguns segmentos que são mais difíceis, que nem arquitetura, moda, são segmentos mais difíceis. Estética, beleza, porque aí são pessoas mais críticas com designer. Então, é muito mais importante contar uma história do que, de fato, ser bonito. Vou trazer exemplos. Balenciaga, aquelas roupas que parecem sujas, aqueles sapatos que parecem usados. É muito mais narrativa, muito mais storytelling do que o produto. Sim. Né? Então, esse tipo de empresa, de segmentação, é muito mais narrativa, muito mais estética do que o produto. Não que o produto não seja importante, mas é muito mais forte o branding do que o produto. Então, é um segmento muito mais complexo e difícil de trabalhar. Mas, sempre quando a gente faz onboarding, nós fazemos uma imersão muito profunda. É muito legal. Nós fazemos um assessment que, às vezes, a gente até passa por dentro da operação, como se a gente estivesse sendo contratados daquele cliente, para a gente ver todo o caminho que percorre por dentro da empresa. E aí, feita essa imersão, a gente faz um estudo como se fosse apresentar um TCC na faculdade. Cada um da operação tem que fazer seu estudo sobre aquela empresa. E depois a gente faz um brainstorm para discutir internamente, e aí sim a gente vai conversar com o cliente. Então, são várias etapas para chegar nesse nível de não, isso aqui, para esse cliente, eu acho que tem que mudar, porque eu sei que o perfil desse cliente vai por esse caminho. Aí fora a parte técnica, né? Que aí faz KVs e tudo mais. Mas isso é importante, porque
você não consegue, foi a mesma coisa, né, que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, eu sou advogada, eu não preciso de operação, mas peraí, se eu não entendo. Operação é core, né? Eu acho que dá pra ver que eu sou muito operacional, né? Mas as pessoas acham que operacional tem que se tocar sozinho. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Operacional se toca sozinho, sem contratar e pá. Só que hoje em serviço, o diferencial é justamente essa experiência do cara na outra ponta. Se você não vê o que tua operação entrega, seja qual ela for, você não consegue alcançar esse cliente. Porque o cliente tem interface com a operação. Comprar marketing, por exemplo, é super, super importante. Né? Você entender o que um cliente... Qual que é o atrito aqui? O que eu tenho que trabalhar para esse cara estar satisfeito, né? E aí, muitas agências que pensam marketing só como ads, né? Só trazer lead e... Não é isso. Tem até uma vez eu fiz Acho que você até estava nessa aula que eu falei que a gente não tem que comemorar o dia do vigilante só no dia do vigilante, né? Foi. Pô, é todo dia, ele tá lá fazendo o trabalho dele. Exato. Ele tem que ser valorizado, ele tem que se sentir representado. Sim, tem que sentir orgulho do que ele tá fazendo, né? E ele tem que se sentir representado real, assim, ele tem que ser visto, ele tem que se sentir visto. Sim. Então, eu acho que essa parte de identidade das redes sociais, desse mercado em específico, ainda tá muito longe do ideal, assim, de modo geral, né? Tem algumas empresas que se destacam e tudo mais, que estão começando a revolucionar, mas é isso, eu acho que às vezes a gente não tem essa visão, como que a rede social pode impactar de fato a sua operação, né? Verdade. Eu vou dar um exemplo agora. A gente fez um totem para um cliente e a gente foi nesse cliente e eu levei comigo a operação. E o designer que fez o totem, quando ele viu o totem na vida real, da altura dele, ele falou, pô... Então, lá... Tô toda feliz. Ficou. Aí nós fizemos a foto e depois postamos nas redes sociais, ele compartilhou. Então, isso é muito legal. Eu amo isso. Tanto é que a gente guarda todos os brindes. Os brindes deles aqui? Temos, de todos os clientes. A gente sempre pede um, pra eles darem um pra gente, a gente guarda. Porque é um orgulho, assim, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. E agora, falando aí de tecnologia... Então, hoje vocês utilizam a tecnologia, vocês utilizam o ChatGPT, Gemini. Essas inteligências todas estão no dia a dia. Claude também, gosto muito para redigir coisas, que ele é muito bom nisso. E assim, como eu te disse, eu sou a operacional zona, né? Agora, quando a gente fala de back office mesmo, de financeiro, administrativo, cara, aí vai embora. São esses programinhas em Python que puxa do banco, que bota, que sobe, que não sei o quê. A coisa fica linda. Eu não sei nem mais operar. Que é muito maneiro. Sim. Quando você começa a ter pessoas no seu time que são mais especialistas naquela tecnologia, naquela solução do que você. Amanda, tem uma frase que é assim, não é minha, mas que eu roubei. Agora ela passou a ser sua. Muda 2 coisinhas ali e vai embora. É minha agora. Não, mas tem uma frase que é assim... eu nunca vou querer ser a pessoa mais inteligente da sala. Porque eu sei que eu sempre posso aprender mais alguma coisa. E quando você é a mais inteligente, esquece, né? Fica chato. Fica chato, boring. Mas eu acho isso muito legal, da gente... poder aprender com as pessoas e eles trazerem isso pro dia a dia, né? Complementarem. Isso é bom demais. Você vê o pessoal se desenvolvendo. Quando você dá espaço pra pessoa, você vê coisas saírem ali que você não imaginava, né? Que pudessem sair soluções que você não imaginava. Então, cara, eu sou apaixonada por fazer isso, desenvolver gente, liderar gente. Porque as pessoas são incríveis, são fantásticas. E o que eu penso, você pensa completamente diferente. Né? Então, usar a tecnologia nesse processo, deixar o pessoal ir, porque não é o meu forte, de fato, eu vou te confessar. Eu, Amanda, uso o ChatGPT, faço lá meus negócios e foi, né? Mas o pessoal até mais jovem do que eu não que eu seja velha, mas o pessoal mais novo ainda, parece que nasce, né? É uma coisa que vem embutida, o pessoal já pensa que vai puxar e vai criar um programa e, cara, a parada vai escalando e fica muito legal. Então, principalmente essas automações relacionadas à documentação, que é uma burocracia bizarra que a gente tem, já tá comendo solto, o pessoal tá
anos-luz, eu não sei nem de onde sai. É uma coisa meio desesperada, mas é bacana. Não, isso é muito legal. Eu também compartilho da mesma ideia. Eu acho isso importantíssimo. E pensando assim em pessoas, processos, tecnologia, liderança, você vê como tudo isso está conectado? É uma engrenagemzinha, né? Fica lá tudo... Se uma pontinha cai, a coisa toda desmorona. Desmorona, é impressionante. No fim, né, a gente sempre vai falar sobre pessoas, né? Não Sim. tem jeito. E o mercado de vocês, por lidar com muitas pessoas, hoje o core de vocês, 100%, tá vinculado a pessoas, né? Você é o ativo de vocês. Seria o nosso produto, né? Exato. Que nem você falou o exemplo de posto de trabalho. Se a pessoa falta... Gente, essa operação é insana. É doideira. É muito louco acompanhar tudo isso, né? E você ter ali... Outro dia nós fomos em um cliente que é do segmento de vocês, também é de facilities. E a gente estava acompanhando em tempo real a tela que mostrava quem estava no posto de trabalho. E tinha uma pessoa que estava atrasada, tipo assim, meia hora. Uhum. Então já fica aquela tensão. Eu mando ou não mando outra pessoa para substituir? Cadê essa pessoa que deveria estar aqui? Não tá chegando, não atende. É tenso. É complicado. Quem tá ouvindo a gente, às vezes, não faz nem ideia. Não faz, e as pessoas... É doido, né? Parece que quando você tá... Tem dia que tá todo mundo no posto. Quando falta todo mundo. Lady Murphy. É Lady Murphy. A Lady Murphy existe. Ela acontece às segundas-feiras. Depois do carnaval. É desgraça, ó. Tem cliente que fala assim, é quarta-feira de cinzas, vamos trabalhar, depois me fala, não faz isso. Faz isso não, precisa? Vamos ter um quantitativo mínimo. Por quê? Porque vai dar problema. A gente se compromete, a gente busca, a gente dá a cambalhota, mas é inevitável, né? Então, a gente mesmo às vezes se comprometendo, né? Liga pra pessoa antes e programa 2, 3 coberturas. Final de semana também é um problema na minha operação. O pessoal... Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro o pessoal gosta da nossa cervejinha. Então é doideira, mas é muito bom, porque também são as coisas mais simples que resolvem essa operação. É essa coisa do cuidado, de estar próximo. Então, às vezes você tá com uma unidade que tá cheia de falta. Você faz um café da manhã. Resolvido o problema. Às vezes as pessoas estavam, porque não sei o quê, um dia faltou, não entendi, me atenderam mal, sabe? Às vezes elas só querem ser assistidas mesmo, né? Exato. Porque estão tão traumatizadas de serem, né? Não sei, assim, contas se você faz isso. Mas repara só, as pessoas passam, o pessoal de facilities, ninguém dá bom dia. Ninguém cumprimenta, essas pessoas são invisíveis. Você sabe que eu tenho um filho de 3 anos, né? E... Muito lindo, por sinal. Obrigada. E eu sempre ensinei ele. Entrou no elevador? Bom dia, boa tarde, boa noite. Passou pelos seguranças do prédio? Bom dia, boa tarde, boa noite. E teve um dia que a gente estava andando na calçada e do prédio do lado. É a mesma empresa de segurança que cuida dos 2 prédios. Eu tinha cumprimentado o segurança do meu. E o prédio do lado eu tava conversando e passei batido. O Luca tava com a gente. Ele falou, boa noite. Mamãe, você não deu boa noite. A minha filha também já fez isso comigo. É sensacional. É muito bom isso. É educação, né? Você poder ver isso neles, assim. Mas isso que você falou é verdade, né? O pessoal de facilities, às vezes, realmente não se sente assistido. Não, eles são invisíveis. Ninguém liga pra eles, né? É o cara que tá ali na função, às vezes, a mais básica possível, fazer um trabalho que a maioria das pessoas não quer fazer. Ele acha que não é importante, né? Então, ele fica naquele limbo, sabe? Quando... Às vezes eu visito unidade, já visitei muito mais, hoje é um pouco mais difícil, mas eu gosto, sempre que tenho a oportunidade de visitar um cliente, eu dou uma rodada e falo com as pessoas. Outro dia eu fui numa unidade, e aí a menina veio falar comigo, e eu lembrei o nome dela. Você é fulana. Você lembrou meu nome? Claro que eu lembro seu nome. Eu vim aqui e falei, com você eu vou lembrar do seu nome. Eu não consigo saber o nome às vezes que eu não conversei. Mas eu lembro seu nome. Você não falta, não sei o que lá, tá ótimo. Cara, a menina ficou assim, uma felicidade. E é doido, né? Você pensar que pra mim isso é tão banal, é tão dia a dia pra mim. Mas pra ela talvez tenha feito ali a diferença, né? De
De ver que, caraca, eu trabalho numa empresa onde sabem meu nome. Né? Eu Uhum. não sou só um número, uma matrícula. Uhum. Eu sou alguém, eu tenho um espaço aqui. Isso faz muita diferença, no geral, acho que não só em facilities, em tudo. Eu vejo as pessoas, hoje, não... Eu tava agora num lugar que a gente vai, tipo um coworking, né? Quando eu venho aqui pra São Paulo, eu fico lá. Eu tava agora lá. As pessoas passam e não se cumprimentam. Mas, gente, as pessoas estão do meu lado. Hoje no avião, bom dia, bom dia. E o cara te olha e não te responde. Então, tá se perdendo um pouco, né? Eu acho que essa coisa da humanidade, né? Da humanização, Uhum. mesmo de você ser gente do lado do outro, tá se perdendo. E é um perigo, porque com tanto IA, com tanto Cada vez mais as pessoas vão ficar introspectivas e às vezes nem sair, né? nem sair de casa, é fazer home, fica ali, trabalha de casa. Então, manter esse olhar humano, hoje é a minha maior preocupação. Você sabe que no outro podcast que eu gravei com a Carol Rocha, a gente tava falando sobre isso e eu tava comentando com ela como o meu medo é o que vai acontecer com as próximas gerações e com os idosos que estão numa rolagem de feed infinita, né? Que ficam naquela piração de TikTok e tudo mais. E uma das questões que causa, por exemplo, a demência é a falta de troca Contato, neural. É. Isso é verdade. Então, como é que a gente faz essas conexões neurais? Aprendendo, exercitando. Sim, trocando uns com os outros. Então, me assusta um pouco ver o que pode vir a acontecer. Então, você ter um envelhecimento precoce do cérebro pode estar 100% ligado, vinculado. Claro que são N fatores, N né? fatores Muita coisa. genéticos, enfim. Só que isso certamente é um fator muito perigoso. E a gente também não tem dado, né? A exposição é muito recente, se pensar Uhum. no nível de geração. Tem o quê? Que a gente tem, sei lá, na mão, 15 anos? Não sei. Sim, por É, falta por aí, disso. né? Uhum. Que a gente, de fato, começa a ter essa... Então, é muito pouco, realmente, pra dizer. Mas é nítido, principalmente em criança. Tem filho pequeno, você vê, né? O tanto que as crianças ficam agitadas, com muita exposição, muita tela, muita coisa, não querem fazer nada. O ideal é a gente aprender uma coisa nova por dia, assim, os psicólogos falam, né? Os neurocientistas. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estudar neurociência. E eles falam que o ideal é a gente aprender pelo menos uma coisa nova por dia. Enfrentar um medo por dia, algo que você Aí nunca já fez. Aí Intercala. O medo é uma coisa nova, É, uma coisa é uma coisa nova. Então, até essa questão do podcast veio muito disso também. Porque eu queria aproveitar que as pessoas estão naquela rolagem infinita do feed Verdade. e poderem aprender alguma coisa. Não só eu aprender com... Porque é muito louco. A minha vida, ela é um constante aprendizado. Porque eu tô todos os dias aprendendo algo novo. Sim. Porque eu tô sempre com clientes muito diferentes. Negócios muito diferentes. Isso é um super privilégio, né? Ah, eu amo. Dá até uma invejinha. Então, por isso que eu quis trazer isso no podcast, porque acho que é legal dividir isso um pouco com as pessoas. Tudo que eu aprendo, tudo que eu ouço, tudo que eu posso compartilhar no dia a dia. Então, se eu posso, que nem o Gandhi fala, né? Fazer uma mudança que eu desejo no mundo. Né? É verdade. Tem que partir da gente, né? Então, eu pensei nisso. Eu acho que... Eu até brinco, né? Que eu uso a empresa como um recurso para a educação. Porque eu acho que é uma forma da gente aprender e da gente ensinar. Eu falo que quem entra na agência de um jeito X vai sair de um jeito W, Z. Vai sair outra pessoa. Porque eu tenho certeza que ela vai aprender alguma coisa aqui e eu também com ela, né? Sim. Então, eu uso hoje o recurso como a agência ou a empresa como uma forma de educação mesmo. Eu acho que é um recurso que eu tenho. Pô, muito legal isso. A agência como uma forma de recurso. Porque eu acredito muito que educação é a coisa que a gente precisa no mundo pra... Assim, a gente fala de tanta coisa, tanta solução inovadora, né? Pra cura de doenças. E tudo isso nasce da educação. Exatamente. Então, programas de incentivos como esse, de fazer podcast, são formas rápidas de você levar esse conhecimento para as pessoas. Isso é muito rico. Exatamente. Eu acho que aqui, hoje, na nossa pauta, a gente falou de temas que quem não é do mercado... Talvez não saiba. Não sabe esse mundo que é, por exemplo, que nem eu falei das contratações, né? Como é injusto, às vezes, comparar preço, porque não necessariamente está vinculado. E quando a gente fala de, por exemplo, de condomínio, quem contrata vocês? O síndico.
O síndico, ele quer amarrar a responsabilidade no quê? Segurança, né? Pra ele não ter problema depois com essa empresa. Né? Exatamente. Então, quando a gente vai contratar, o síndico, ele tem que... A marca tem que transparecer essa segurança. Sim. Porque se der uma merda um dia... Que é um dia... Tiro dele da Tirei, exatamente. Não, eu contratei a JGN. Tô tranquila. É dela, é isso aí. Né? Então, a gente passar essa autoridade de mercado, ela não pode ser... A gente não precisa só ser. A gente tem que parecer ser, né? Sim. Porque aí o mercado olha para a empresa como, putz, eu tô respaldado. Tô seguro, Sim. né? E então isso foi um ponto que a gente falou. A gente falou também, que eu acho muito legal, sobre essas curiosidades dos postos de trabalho, que eu acho que ninguém O faz. pessoal não sabe. Eu peço a todos, os condôminos, pessoas que assistem, que trabalham em empresas com facility. Feriado, pós-feriado, depois do carnaval, vamos ter paciência. Que é brabo, que o cara que cobre tá de folga, tá de ressaca. Ele não pode trabalhar também. Então, a gente... É uma operação muito doida, mas é gostoso. Nenhum dia é igual ao outro. Não, eu imagino. Os problemas são sempre diferentes. E se a gente falasse de três desafios que você acha para o mercado, e depois eu quero três... O que você espera para o futuro do seu mercado? 3 desafios para o mercado? Uhum. Eu acho que a gente vive hoje numa escassez de mão de obra. Good point. É doido, né? Porque a população tá cada vez maior. Mas cada vez menos preparada para o mercado, né? Menos preparada, eu acho que as pessoas estão escolhendo muito também. Exato. Tem uma sensação de que antigamente, sei lá, meus avós começaram a trabalhar no que tinha. E meio que se conformavam com aquilo, e que era aquilo que eu tinha, e dali eles faziam uma carreira e tiravam, né, o que se precisava fazer. E hoje, aquela coisa geracional, né, isso muda muito. Eu vejo que a nova geração, né, a gente fala de geração Z, já fala em geração alfa, tem os millennials ainda, né, que são muito fortes hoje, a maioria do mercado de trabalho. A gente viveu um sonho, né? Nossos pais que sofreram muito, venderam um sonho de que você podia ser quem você quisesse. Só que a vida não é assim, né? Nem sempre você pode ser o que você quer. E muitas vezes você tem que aprender e lidar. Como eu disse, eu sou uma advogada. Eu hoje me deram a impressão de que eu nunca podia imaginar na minha vida que eu fosse ser boa nisso. Né? E passei, inclusive, nesse caminho por muitas pequenas crises, né? De, cara, mas eu não estudei pra isso. Quero ser uma juíza, eu quero ser... Mas não foi isso que a vida me mostrou, né? E ter essa resiliência de repente, entender que existem outros caminhos, eu acho que isso falta muito. E o mercado tá muito cheio disso. De pessoas que estão infelizes. Imediatistas também. Querem tudo agora, não entendem esse progresso, esse caminhar, né? Que é longo mesmo. É longo. Então, eu acho que essa escassez de mão de obra é um super desafio. E é um desafio, eu acho que até responde as duas perguntas. É um desafio... Agora e pro futuro. Pro futuro. E só piora. Eu não vejo isso melhorar. Cara, eu acho que você perguntou 3. Eu vou te dizer, é esse. Porque a gente pode falar aqui de substituição de agente por máquina. A gente pode falar de várias coisas. Isso, de fato, acontece. Mas eu não acho que essa é a principal dor. Porque eu sempre falo, né? O pessoal fala assim, mas... A IA vai substituir a pessoa. Não, mas tem que ter alguém para fazer o prompt. Se vai botar a máquina para limpar, tem que ter alguém para ser operador dessa máquina. Minimamente fazer uma manutenção. Então, as pessoas, elas se recolocam, elas se reposicionam. A Revolução Industrial não desempregou muita gente, mas peraí, depois disso, as pessoas começaram a fazer outras coisas, né? E aí, a humanidade segue, porque hoje você consegue construir foguetes, né? 500 anos atrás era totalmente desnecessário construir um foguete, né? Porque você estava preso fazendo plantação, né? Então, a inteligência, as pessoas, elas vão se movimentando. Eu não acho que ninguém fica sem emprego. Mas se a gente não conseguir trabalhar, né, essas gerações e entender... Isso tem muitos aspectos. Governo, as próprias empresas. A iniciativa privada tem uma super responsabilidade com isso. Se cada empresa, né, se cada dono do seu próprio negócio tivesse... né, a consciência de que ele está impactando a vida daquela pessoa, daquela família, o futuro daquela pessoa, aquele negócio, né, e quisesse de fato que aquela pessoa aprendesse, ensinasse, isso faria uma super diferença. Isso me levou a um ponto. Qual que é a importância do networking para qualquer um? Networking é tudo, né? Porque a gente faz parte de alguns
grupos, né? Uhum. De empresários. E é aquela história que a gente falou da equipe, só que num outro nível. Porque quando você tem a tua equipe, tu tá na tua bolha. As soluções estão atreladas ao seu mundo. Quando você conversa com alguém de fora, que tem outra história, outro sucesso, enfim, tá em outro contexto, tá em outra bolha, você troca as bolhas, né? Uhum. Você fala assim, cara, mas sua solução funciona pra cá? Peraí. Então, pra mim, a riqueza do networking tá nessa troca, muito mais até do que na venda. Sim. A venda ela é uma consequência disso, né? Mas essa troca, esse conectar com pessoas e descobrir que tem pessoas muito bacanas no mundo. Pessoas muito inteligentes. Uhum. Pessoas... a gente acha que a gente é bom, né? Até a gente ir pro mundo e falar assim, caraca... Por isso que eu falo, nunca seja a pessoa mais inteligente da sala. Porque realmente quando você se coloca nessa posição de tá trocando e tá aprendendo, você descobre tanta gente tão bacana, tão inteligente, com tanto potencial. E acho que a gente também fica muito preso em competição, né? Eu faço parte de um grupo que é de facility. E aí as pessoas, não, faz sentido? Na hora que você vai que vender, que você tiver no... Cara, vai vender quem o cliente escolher. Mas assim, eu não tô brigando com ele. Eu tô aqui criando a minha própria solução, ele tá criando a dele. E se um dia essas soluções puderem se encontrar, melhor ainda. Isso é muito legal, porque até o... Eu vou dar um exemplo da Bu, né? A gente vende para agências. A gente trabalha com agências. Que seriam concorrentes de vocês. Eu nunca vi como concorrente, porque o que acontece? Por mais que eu tenha concorrentes diretos, que a gente vai participar de uma mesma concorrência, gente, há uma em quantas? Sim. E assim, eu acho que eu posso aprender com a agência do lado. Da mesma forma. Esse negócio de aprender, pra mim, é em tudo. Mas eu não vejo como concorrente. Eu acho que eu posso ajudar, eu posso auxiliar. O que vocês precisam? É um site novo? Bora, vamos trabalhar juntos, desenvolver juntos. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Eu já fiz 2 sites de agência. Porque você, na verdade, quando vive nessa cooperação, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra... Olha o tamanho do mundo! Exato, tem espaço pra trabalhar, sabe? E você acaba também promovendo, eu acho, uma melhoria do mercado em geral. Né? Porque os bons se ajudam, crescem. E o cara que tá com essa mentalidade, que eu vejo, tá? Mesquinha mesmo, de querer competir com o outro, não prospera, ele acaba não prosperando. Porque assim, o cliente, ó, eu vou contratar, se eu for contratar a Bu, eu vou contratar porque eu adorei a Gabi, eu sabe, me conectei, a gente pensa a mesma coisa. Às vezes a outra agência pode estar mais barata, pode ter uma proposta até melhor de valor, mas espera aí, não é só sobre isso. O humano é muito forte, eu acho que tudo volta pra pessoas, né? Sabe que eu tô escrevendo um livro? Eu comentei. Ah, é? Irado. E ele se chama No Fim Ainda São Pessoas. É isso, não tem jeito. É porque tudo é gente. E a gente esquece disso na hora de fazer o negócio. E, cara, não, peraí, são pessoas. Eu acho que o mercado esquece que antigamente, quando você ia fazer propaganda, publicidade nada mais é do que um banner, por exemplo, com uma CTA bem grande, uma call to action, uma frase de impacto e tal. E você, quando ia lançar um produto, você pegava dados da audiência que muitas vezes não eram, assim, 100% fidedignos, né? E não necessariamente era desenvolvido o produto para as pessoas. Então, tinha uma necessidade de mercado que a empresa identificou, desenvolveu um produto. Hoje, pelo contrário. Hoje, você entrevista as pessoas, você faz um social listening para entender o comportamento do usuário nas redes sociais, entender as necessidades reais das pessoas. Então, na hora de desenvolver um produto, você desenvolve para pessoas de um segmento X, Y, Z. Específico, né? Você faz um desenho de persona. Tem várias marcas que são hoje, que foram criadas assim, né? Exato, você faz um desenho de persona. Ó, eu vou usar o próprio exemplo da Boca Rosa. Que foi super, né? Chamou muita atenção, porque deu problema no começo. Mas ela é uma maquiadora profissional. Então, a intenção dela não é fazer maquiagens, mas é fazer maquiagens que tenham qualidades profissionais, que vão suprir necessidades de maquiadoras. Tanto é que ela pensa em tudo voltado para isso, para um cotidiano de pessoas que não tem tempo para nada, que precisa de uma maquiagem rápida. Em quem que ela olhou? Pessoas. E um nicho bem específico. Apesar de vender para toda a população, né? Não, sim, mas ela tem ali o... Ela seguiu alguns critérios muito claros. Ela é um gênio. Ela é. Então, é isso. Mudou a forma de criar, desenvolver,
Então, no fim, sempre são pessoas. A gente tem que sempre olhar para esse cenário, né? É isso, não tem jeito. Bom, Amandinha, eu acho que a gente conseguiu falar de todos os pontos principais, que era liderança, tecnologia, inovação. Passa rapidinho, né? Passa muito rápido. É muito gostoso gravar, né? A gente se diverte. E agora, em qual câmera? Nessa aqui? Você que tá assistindo, quer saber mais sobre a empresa da Amanda, lá no Rio, tá vindo para São Paulo? Já tô em São Paulo, já. Opa! Já tem meus contratinhos aqui já. Então, São Paulo também. Aqui embaixo eu vou deixar o link do site. E também os contatos, as redes sociais da Amanda. E, Mandinha, recado final. Fala uma frase aí pra gente encerrar. Ai, uma frase de impacto? Frase de impacto. Eu não posso roubar que no fim são pessoas, né? Mas eu acho que, pra mim, eu fiquei pensando, refletindo. Eu acho que sem cultura, sem processo, sem tecnologia, a gente não avança. Não, é uma engrenagem. Mas pessoas é que trazem resultados. Exato. Então, tudo isso é ferramenta. A gente precisa voltar um pouquinho, né? Acho que no mundo tão tecnológico, a gente tem que voltar mais pra gente. O que essas pessoas precisam? O que o cara que tá do meu lado precisa? Isso é que faz diferença no mundo dos negócios. Ter esse olhar sobre gente, sobre pessoas. Muito bem falado. Gostei. Vai virar post. Vai virar post, vai. Forte. Muito bom, obrigada, Gabi. Obrigada, Amanda, super obrigada. Obrigada por ter vindo. É sempre um prazer. E depois a gente marca outros papos. Show de bola. Obrigada. E você que tá vendo aqui, então, já ativa o sininho. Vou lembrar você de novo, hein? Se inscreve e não deixa de compartilhar, hein? Compartilha com quem precisa ver esse vídeo. E no próximo episódio, a gente vai trazer mais entrevistas muito legais. E eu quero falar uma coisa pra você. Se você não conhece a Bu, vai lá conhecer. budigital.co. É uma agência de publicidade que certamente vai ter uma pessoa especialista para te ajudar. E também tem a CodeBee, que é a startup de tecnologia para marketing. Então vai lá investigar um pouquinho, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!